Quero convidar então aqui pastor Elias Garcias para poder fazer uso da palavra. Pastor Elias é pastor auxiliar na igreja sede. Ele é o editor das nossas revistas Ensinando as Nações, né? E tem um vasto conhecimento como escritor e é homem de Deus e com certeza vai trazer uma palavra de edificação para a igreja nessa noite. E com ele está a sua esposa, a pastora Iraci. Fica de pé, pastora. Vira para trás ali para o povo te ver. Para quem não sabe, ela é irmã da pastora Iracema. Está vendo? Bem-vinda, viu? Alegria. Vamos receber esses irmãos com bem-vindo, irmão? Diga assim: sejam bem-vindos em nome de Jesus. Voltem sempre. Agora coloque-se de pé. Estenda suas mãos para cá e diga assim: Deus, aqui está o teu servo. Usa-o nesta hora como um instrumento afinado em tuas mãos para edificar a tua igreja e glorificar o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Pastor, quer que prepare uma água para ti ali? Que hora termina? 5 para 9. Meus queridos irmãos, com muita alegria, eu cumprimento a todos vocês com a gloriosa paz do Senhor. E eu convido a todos a abrirem suas Bíblias. O texto já foi lido aqui, mas Bíblia, quanto mais, melhor, né? Nós vamos ler 3 versículos que se encontram em Filipenses, na carta de Paulo aos Filipenses. No capítulo 4, nós vamos ler do 6º ao 8º versículo. Filipenses 4, de 6 a 8. Diz assim o texto sagrado: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há louvor, se louvor existe, seja isto que ocupe o vosso coração. Os irmãos podem se sentar e muito obrigado. Antes de mais nada, eu quero falar do meu contentamento, da minha satisfação em estar falando aqui a esta igreja, uma igreja que é referencial em termos de ensino da palavra de Deus, e é muito bom, um prazer imenso. Eu quero agradecer os pastores dessa igreja, pastor Israel, pastora Iracema, que são os pastores de vocês e são da nossa família também, são os nossos conselheiros também. Que bênção. Eu devo confessar que o nosso assunto hoje é ansiedade, né? A partir do dia que eu recebi o convite, até hoje, eu vivi uma intensa ansiedade para falar sobre ansiedade. Que coisa interessante. Eu cheguei a sentir no meu coração o desejo de pedir ao Espírito Santo que fizesse um milagre da transformação. Como assim? Que ele transformasse as minhas simples palavras, a minha singela exposição, em algo palatável para todos vocês. Mas nós estamos aqui para falar, né, dentro do contexto geral, que é aprendendo a lidar com os conflitos da vida. A mim foi dada a missão de falar sobre o tema banindo a ansiedade. E nós vamos falar alguma coisa sobre ansiedade, porque para aprender a banir, temos que conhecer o que é que nós vamos banir, né? Então nós vamos falar algumas coisas sobre a ansiedade, como ela surge, como ela se desenvolve, como os efeitos maléficos que ela causa e principalmente a maneira de combatê-la
à luz da palavra de Deus. É o que é mais importante, né? Muito bem. Alguém disse certa vez que a ansiedade é o excesso de futuro no presente. Engraçado isso. Ansiedade é o excesso de futuro no presente. As pessoas que são acometidas ficam envolvidas em coisas que não estão acontecendo e talvez nem vão acontecer. É a tal da ansiedade, né? Nós não vamos dar muita ênfase nessa ansiedade trivial, essa comum, essa que todo mundo tem todos os dias. Aquela ansiedade que uma pessoa está aguardando o resultado de um exame, está aguardando o resultado de um concurso, de uma prova, aquela criança que a ela foi prometido um presente e ela fica ansiosa. Não é essa, porque essa, quando a expectativa é satisfeita, ela acaba, né? Nós vamos falar sobre uma ansiedade num sentido mais abrangente, aquela que é nociva à saúde, é prejudicial à saúde, né? De acordo com a ciência, a ansiedade é uma reação fisiológica e psicológica, né? Que tem o objetivo de alertar a pessoa, de adaptar a pessoa a situações de coisas que podem acontecer, perigos iminentes de um estresse. Então, a ansiedade tem essa finalidade, né? A ansiedade prepara a pessoa para a fuga ou para a luta. O que é isso? Quando é para a luta, primeiro para a luta, é quando o indivíduo sabe dos problemas de ansiedade, está disposto a enfrentá-la, está disposto a procurar os seus líderes, seus pastores, para conversar sobre o assunto. E quando é de fuga, é quando a pessoa não se interessa, ela se deixa levar pelo intriguismo, não sabe o que significa e não está disposta a pedir ajuda. Ninguém é autossuficiente para um assunto tão delicado desse, né? Então, meus queridos, quando a ansiedade é excessiva, persistente e disfuncional, ela vira um transtorno e aí pode afetar a rotina do indivíduo. A ansiedade envolve fatores genéticos e ambientais. Como assim? Genético está relacionado à questão da hereditariedade. E ambientais, porque um ambiente de poluição, de muito barulho, desorganizado, também fomenta na pessoa essa questão da ansiedade, né? Olha, existem centenas de conceitos e tem um que eu acho muito bom. A ansiedade é um estado psíquico alterado pela produção excessiva de pensamentos e emoções intensas, né? Mas não é novidade para ninguém que nós estamos vivendo tempos trabalhosos, conforme 2 Timóteo 3:1. É marcado por coisas absurdas, coisas esquisitas, né? Nós sofremos pressões de todos os lados, incertezas, expectativas que sobrecarregam a nossa mente. Às vezes, irmãos, a nossa vida nestes tempos modernos nos faz sentir como se estivéssemos flutuando, né? Numa erupção vulcânica, com tantos dados, com tantos acontecimentos, com tantas informações, umas boas, outras ruins, umas verdadeiras, outras falsas, notícias violentas e realmente notícias de calúnia, de difamação, tanta coisa. E o ser humano às vezes não resiste toda essa, né, essa bagagem de coisas desagradáveis. Essa pluralidade de coisas, né, às vezes ela é representada por um jogo delirante e paranoico que mexe com o nosso estado psicológico, né? A ansiedade tornou-se um dos maiores desafios da vida moderna. Por quê? Porque afeta sentimentos, decisões, relacionamentos e a vida espiritual. E este é o maior problema. Queridos,
todo mundo está sujeito a sofrer uma ansiedade em algum tempo, uns com maior intensidade e outros com menor intensidade, né? Mas todo ser humano, mais dia, menos dias, vai passar por um processo de ansiedade. E como nós devemos discernir corretamente o diagnóstico? A ansiedade afeta a intelecção das pessoas. O que é isso? Que palavra é essa? É a capacidade de compreender, de entender. E no caso aqui, é capaz de entender o diagnóstico da doença. O ansioso, ele passa a ver as coisas em dimensões diferentes do que realmente as coisas são. Ele vive situações irreais, inexistentes, como se fossem ocorrências factuais, ou seja, verdadeiras. Ele muda, ele pensa que tudo aquilo é verdade, né? O ansioso, ele maximiza, né? Ele maximiza os problemas, os obstáculos. Em contrapartida, ele minimiza a sua visão espiritual acerca da ação e do poder de Deus. A ansiedade tem essa propriedade, né, de fazer isso, né? Muitas vezes o ansioso anda em círculos, ele tem dificuldade de avançar e seguir em frente. Ele vive gravitando em torno de suas incertezas, das suas dores, dos seus medos, das suas inquietações, né? Engraçado, irmãos, que muitos até inventam ansiedade. Eu conheço alguns casos assim. Uma certa ocasião, eu ouvi um sermão do reverendo Hernandes Dias Lopes. E ele contou o seguinte, que quando ele fazia seminário lá no Espírito Santo, em Vitória, seminário interno, os alunos moravam no seminário. Um dia, pela madrugada, ele sentiu muita sede, levantou-se e dirigiu-se à cozinha para servir-se de água. Ao passar pelo corredor, ele percebeu uma porta entreaberta. E lá de dentro vinha um choro. Ele então parou e olhou, e uma pessoa, um colega dele, chorava copiosamente. E ele, às pressas, foi lá e abraçou o amigo. Falou, o que aconteceu? O que foi? E o colega dele disse, eu estou com medo da minha mãe morrer. Ele falou assim, o que é isso? O que ela tem? Qual hospital que ela está? E o rapaz falou assim, não, ela não está doente, não tem hospital nenhum, não. Eu estou com medo dela morrer um dia. A pessoa está antecipando já um sofrimento que não chegou a hora, né? Eu tive uma tia-avó que chamava Milica, morava ali no Maracanã, ali. E ela morava numa casinha muito simples. A cozinha tinha um fogão de lenha. Fogão de lenha com aquela chapa onde são colocadas as panelas. E lá em cima ficava um bule de café para manter-se aquecido, porque naquele tempo não havia muito uso de garrafas térmicas. E ela ficava olhando aquele bule, ficava ansiosa, porque ela imaginava que se ela enfiasse o dedo no bico do bule, é um S assim, né? Que se ela enfiasse o dedo no bico do bule, tinha que serrar o bico do bule e o dedo dela também. Entrava assim, ficava assustada e tinha que alguém trabalhar a cabeça dela para parar com essas coisas, né? Mais uma vez, eu também ouvi uma situação engraçada. O pastor Ricardo Gondim, numa preleção no Encontro de Casais, no tempo que ele ainda tinha um novo sistema de padrão assembleiano, né? E ele contou uma coisa interessante, que todas as vezes que ele chegava em casa, a mãe dele vinha ansiosa, querendo o jornal. Um jornal. Ela já tinha uma certa idade, e ele trazia o jornal para ela, e ela ia com avidez para as páginas de aplicação financeira, overnight, mercado aberto, taxa de juros de poupança, CDB, e essas coisas, né? Mercado flutuante. E ela lia aquilo com atenção. Depois ficava angustiada com o que ela tinha lido. Detalhe, mano. Aquela irmã não tinha um centavo sequer em aplicação em banco nenhum. Ficava se desgastando com a aplicação daquela, né? Muito bem. Para algumas pessoas, a ansiedade pode ser controlável, pode ser, né, tratada. Mas para outros ela vem como uma tempestade avassaladora.
Já houve um tempo em que a ansiedade era tida como fraqueza, como capricho, como pessoa carente, né? Excesso de carência. Mas, queridos, hoje a ansiedade ocupa o centro do palco da dor contemporânea. Coisa séria realmente. A ansiedade é multifacetada. O que é isso? Tem múltiplas faces, várias características, várias peculiaridades, né? A ansiedade, ela é sutil na sua origem e devastadora em seus efeitos. Por que sutil? Ela nasce. Às vezes a pessoa não percebe o nascedouro desse mal. Nem percebe, vai acontecendo. Mas ela é terrível em seus efeitos. E o interessante é que a ansiedade, o perigo dela não está só na causa, mas no que ela revela. Por exemplo, ela revela que uma pessoa ansiosa está carente, está fragilizada e tem um coração buscando uma resposta, uma verdade. E se for para nós crentes, ela revela até falta de fé das pessoas. E daqui a pouco nós vamos explicar por que falta de fé, com base no versículo que está aqui na Bíblia. Então a ansiedade não é apenas o grito de um corpo que sofre, mas é o eco pungente de uma alma que se perdeu de sua origem, né? O termo ansiedade, na verdade, ele passou a ser discutido, questionado, estudado a partir dos anos 80. Antigamente era angústia, tristeza, desânimo e outras coisas do gênero, né? Dizem que a ansiedade e a depressão estão intimamente ligadas. São faces opostas de uma mesma moeda. A ansiedade tem sido considerada o mal do século e tem afetado pessoas de todas as idades. Então, em meio a tantas pressões, medos, incertezas, cresce a busca, né? A resposta mais profunda e verdadeira para essa questão. A ansiedade tornou-se uma epidemia, né, global a partir da Covid-19. Que coisa triste. Nós lembramos daquele período. Não é bom nem lembrar. Um dia, no auge da pandemia, eu saí de carro pelas ruas, a cidade deserta, fazendo uma cidade abandonada. Que tristeza. E será que eu vou ser contaminado? Será que não vou? Morreu alguém aqui e ali? Tudo isso gerou muita ansiedade e, em muitos casos, depressão nas pessoas, né? E a ansiedade tornou-se essa epidemia com a Covid. Segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, tanto a ansiedade como a depressão aumentaram 25% só no primeiro ano da pandemia. Eu estava pesquisando esse assunto e fiquei preocupado com algo, tá? Que eu li que o Brasil ocupa o topo do ranking mundial de transtornos de ansiedade. Isso é coisa séria, né? Existe um livro que chama Jesus para os Ansiosos. O autor deste livro é o Tiago Chagas. E ele diz que no Brasil nós temos 18 milhões de pessoas afetadas por isso. Ou seja, 9% da população. E nós temos a ansiedade normal e a patológica. Então, como já foi dito, a normal, ela é passageira, ela é útil, porque alerta a pessoa de alguma coisa. Mas ela acaba assim que a expectativa é satisfeita. Porém, a patológica, ela tende a tornar-se crônica, paralisante e promover desestímulo na pessoa. Tá? A gente está falando só sobre o que é, as coisas ruins. Daqui a pouco nós vamos dar o caminho que nós temos que tomar, né? E os sintomas são sintomas físicos: palpitações, sudorese, falta de ar, insônia, boca seca e problemas gastrointestinais. E os sintomas mentais, aquilo que nós chamamos de TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Causa pânico, fobias, ansiedade de separação,
principalmente em crianças, quando elas são separadas dos seus cuidadores. Elas sentem muito esse tipo de ansiedade. Então, querido, do ponto de vista científico, é mais fácil controlar, administrar a ansiedade do que bani-la. Por que eles acham assim, né? Uma grande parte dos profissionais ligados à área da psicologia não vê possibilidade de erradicar. O que é erradicar? Cortar pela raiz a ansiedade. Porque eles veem que a ansiedade é uma resposta biológica, né, que visa preparar e adaptar o indivíduo para situações de perigo, de tristeza, de tensão, né? Eles acham apenas que a ansiedade pode ser controlada e os seus sintomas reduzidos de modo a não prejudicar, né, a qualidade de vida do paciente. Mas, e biblicamente, como nós podemos abordar a ansiedade? Do ponto de vista espiritual, que nós que professamos a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, cremos que não existe mal, não existe enfermidade a que o Senhor não possa curar. Embora tenha visões diferentes, né? Nós, crentes lavados e remidos no sangue de Jesus, trabalhamos a nossa fé na perspectiva que existe sim uma solução para qualquer tipo de problema. E como nós falamos isso? Baseado em quê? Mateus 21, 22. Tudo, olha só, tudo, totalidade das coisas. Quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Então, ainda do ponto de vista espiritual, a ansiedade não é apenas uma emoção natural, mas é um desafio da fé. E a Bíblia oferece soluções, claro, e muitas. Por exemplo, trocar o controle humano pelo controle da soberania de Deus, porque ninguém é autossuficiente para gerir esse assunto. Deixar que Deus haja, contar apenas com a ajuda, com o amparo, com a misericórdia dele, né? E também combater o medo com oração, renovação da mente e confiança nas promessas divinas. E nós temos uma receita infalível na palavra de Deus. A Bíblia aviou uma receita muito importante. E ela está em Filipenses 4, 8. Já fui até lido aqui. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Ora, quem vive pensando no que é honesto, no que é verdadeiro, no que é justo, no que é puro, no que é amável, não dá chance para a inserção, para a entrada da ansiedade em sua vida. Não tem condições, né? Então, só quem pensa assim tem essa força para enfim, não ser vítima desse terrível mal. Mas ainda outras recomendações. Nós vamos falar aqui em 4 pontos, né? 4 pontos sobre esse aspecto. Primeiro, oração com ação de graças. Você já ora e já agradece. Que maravilha, né? Em vez de ficar focado no problema, murmurando, vítima, refém de uma situação desconfortável, a orientação é que a pessoa apresente diante de Deus as suas ansiedades e com gratidão. Está lá em Filipenses 4, 6, 7. Com certeza isso vai gerar aquela paz que excede a todo entendimento, né? Número 2, confiança no cuidado divino. Lá no Sermão do Monte, o Senhor Jesus, em Mateus 6, 25, 34, ele falou que Deus dava provimento para os animais. Quanto mais para aquela pessoa que busca em primeiro lugar o reino de Deus, ele dará provimento. Então não é necessidade, né,
esse ponto aqui tem que confiar no cuidado divino. Confiança é extremamente importante. Por quê? Isaías 59:1 que Deus diz que Deus não está com as mãos encolhidas para que não nos possa salvar, e nem com os ouvidos agravados para que não nos possa ouvir. É preciso buscar o Senhor. E em Jeremias 29:13 tem a resposta. Ele falando: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Terceiro ponto: entregar os fardos. A palavra ensina a lançar continuamente toda a ansiedade sobre Deus, como já foi lido aqui, né? Por quê? Porque Ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5:7. Em algumas versões, o verbo está no gerúndio, lançando. Movimento contínuo, é hoje, amanhã, semana que vem, o mês que vem, né? Queridos, Jesus não nos chamou para carregarmos os fardos sozinhos. Ele nos convida a lançar sobre Ele a nossa ansiedade. E como acabamos de dizer no texto bíblico, Jesus é a resposta para a ansiedade que assola o coração humano. Ele é a solução. Sua promessa de descanso é real. Ele mesmo disse, Mateus 11:29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso de coração, e encontrareis descansos para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Que maravilha, temos uma mensagem de consolo. Jesus, o Senhor Jesus veio para nos salvar, sim, cumprir o plano divino através dos séculos, mas Ele também veio para nos trazer alívio. A missão dele foi redentora, mas também foi e continua sendo terapêutica, ou seja, de tratamento. Na presença do Senhor Jesus nós encontramos abrigo, identidade e descanso para a alma. Que maravilha! O Senhor nos ensina a viver o dia de hoje sem focar no dia de amanhã. Quarto ponto: descanso e autocuidado. As orientações bíblicas nos mostram, e o bom senso também nos mostra, que cuidar da vida espiritual, ter bom sono, boa alimentação, são indícios providenciais que restauram uma alma cansada. Também isso é muito importante. Olha, irmãos, nós sabemos que toda anomalia psíquica, medo, estresse, síndrome do pânico, ou anomalia somática, né, do corpo, do soma, doença do corpo, são infortúnios do mal que vieram como herança maldita lá da queda de Adão no Éden. Não era para ter nada disso. Não era para existir morte, doença, depressão, ansiedade e todo tipo de comportamento ruim. Não era para ter nada disso. A Bíblia nos diz em Romanos 5:12, por um homem, Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e toda essa tranqueira de coisas desagradáveis. Em contrapartida, a Bíblia também diz, que maravilha, que também por um homem, Jesus Cristo, entrou a ressurreição para a vida eterna. Entrou a vida, entrou a cura para todas as enfermidades, inclusive para a ansiedade. A nossa linha doutrinária, nós trabalhamos na perspectiva da tricotomia, corpo, alma e espírito. Deus nos criou corpo, alma e espírito, mas por causa do pecado, esta integração perfeita foi atingida por toda sorte de coisas ruins. Nós podemos considerar que estamos vivendo a era mais marcada de crises emocionais da história.
Um período que a alma de muitos chora por socorro em silêncio. Então, como já foi dito, nós cremos que a ansiedade pode sim ser sanada totalmente com base no que a Bíblia nos diz no Salmo 103, verso 3. O Senhor é quem perdoa todas as iniquidades. O Senhor quem sara todas as suas enfermidades. Ou seja, cura integral, física e emocional. Agora, para isso, irmão, nós temos que colocar o nosso passado, às vezes triste e cheio de dores, debaixo da misericórdia de Deus. O nosso presente debaixo do amor de Deus. E o nosso futuro debaixo das providências divinas. Irmãos, é inadmissível que ainda existam crentes que não acreditem ou não pratiquem, não pratiquem o que a Bíblia ensina sobre cura e libertação. Um salmo dos mais conhecidos, ele fala muito diretamente sobre isso. Salmo 46, verso 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente que ora. Na hora da angústia, podemos dizer na hora da ansiedade. E para quem ainda tem alguma dúvida sobre isso que acontece, o próprio Deus fala, está lá no Salmo 46, 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Deus falando conosco. Então nós podemos afirmar com toda a convicção que é possível, sim, vencer a ansiedade à luz da palavra de Deus. E encontrar a verdadeira e duradoura paz de Cristo. O grande problema, meus queridos, é que existe uma certa linha teológica, um certo movimento devocional de igrejas. Existe uma linha que é chamada de cessacionismo. O que é isso? É uma linha, segundo eles pensam, os milagres de Deus só aconteceram na época de Jesus ou um pouco mais na época apostólica. Essa linha pensa dessa gente. Mas nós não somos cessacionistas. Somos pentecostais e cremos nos dons espirituais. Cremos no dom de cura, inclusive para a ansiedade. E se é por esse ponto de vista, nós temos uma boa notícia para quem é cessacionista. E essa boa notícia encontra-se em Hebreus 13, 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Que maravilha, né? E Ele cura ainda hoje de todos os males, inclusive da ansiedade. Também em João 14, 13. E tudo, olha aí, tudo, totalidade das coisas. Quando pedirmos em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Irmãos, um dia eu li uma ilustração que eu achei interessante. Um menino, um garoto, estava tentando remover uma pedra. E ele fazia todo o esforço com as mãos, não conseguiu. Com os pés, não conseguiu. Com o corpo, ficou frustrado, querendo chorar. E o pai dele estava perto. E ele falou, pai, eu não consigo. E o pai falou, você só não consegue porque você não usou todos os seus recursos. Eu usei sim, usei as mãos, os braços e o meu corpo. Aí o pai falou assim, mas você ainda não pediu para mim o seu pai. O que significa isso? Que às vezes muitas pessoas vivem sofrendo vários tipos de enfermidade, de problemas, mas não se entregam ao Pai misericordioso que é Deus, para que Ele resolva todos os problemas. Não sabem como ter esse acesso ao Pai, né? Ansiedade e preocupação. Irmãos, é importante nós sabermos uma diferença que existe entre preocupação e ansiedade. Olha, ter preocupação é uma coisa absolutamente normal. Aliás, a preocupação precisa fazer parte do nosso contexto de vida, né? Porque ela é uma espécie de pisca-alerta, uma campainha que avisa sobre a necessidade de tomarmos uma providência a respeito de algo que pode acontecer, ou vai acontecer, ou já está acontecendo, né? Por isso que é importante frisar que quando Jesus falou, não andeis ansiosos,
Ele não estava condenando essa preocupação normal que todos nós temos. O que Jesus condena é o desespero, é a ideia desarrazoada de angustiar-se pelo dia da manhã. Coisas que não aconteceram, talvez nem venham a acontecer. O excesso de preocupação também é nocivo, também é ruim. Ou a contumácia, ou seja, a continuidade pode redundar, pode provocar uma ansiedade extremamente prejudicial à nossa vida física, psicológica e principalmente à nossa vida espiritual. A pessoa com uma preocupação contínua e insistente, ela não consegue abrir o coração para adorar o Senhor. Ela pode até estar num momento cultico, momento de adoração, louvor, pode levantar os braços, fechar os olhos, mas quando ela tem essa preocupação, ela sempre lembra do boleto que vai vencer amanhã, do compromisso que vai vencer semana que vem, e o momento de adoração, de louvor e adoração, é um momento ímpar. É o momento que nós temos que nos desvincularmos de tudo aquilo que tira o nosso foco da adoração, do louvor e da adoração. Louvor significa elogio. Nós louvamos ao Senhor pelo que Ele faz, tem feito e vai continuar fazendo por nós. Nós adoramos pelo que Ele é, mesmo que Ele não faça nada por nós. Mas é um momento ímpar, não pode haver preocupação excessiva. A pessoa com uma preocupação contínua e insistente, ela não consegue viver esse clima ao qual eu me referi. A preocupação a preocupação normal, ela não tem problemas, mas a insistência precisa ser repreendida. Isso é um alerta. Preocupação é normal, mas quando ela começa a tomar conta dos pensamentos da pessoa, ela está tendente, ela está em vias de se tornar uma ansiedade crônica e tem que ser repreendida. Irmão, nós temos exemplos bíblicos de pessoas que passaram por essa experiência. A Bíblia retrata a ansiedade como parte da experiência humana e exemplifica figuras que enfrentaram profundo medo e angústia. Todo mundo conhece a história de Ana. Ana era casada com Eucana e Eucana também tinha a outra mulher, coisa da legislação da época, a Penina. A Ana não tinha filhos. E quem não tinha filhos na época era uma coisa estigmatizante. E a Penina ficava humilhando, ficava fazendo chacota, ficava praticando bullying. Naquele tempo não tinha essa palavra, mas tinha a prática do bullying, Então Ana, diz a Bíblia que ela chorava com angústia de alma. E o dia Deus a visitou e abriu-lhe a madre. Mas a gente pode entender, a Bíblia não é explícita com essa palavra ansiedade, mas desde o período que ela era humilhada, que ela vivia em períodos de intensa ansiedade. Nós podemos imaginar Davi. Em muitas oportunidades, Davi escreveu salmos falando sobre lamentos, sobre insônia, choro, sobre desespero, sobre perseguições, traições e até sobre seus próprios erros, Lá no 1 Samuel 30, versículo 1 a 8, nós temos uma história interessante. Davi e seus homens deixaram o arraial e se juntaram aos filisteus para lutarem juntos, se ofereceu para lutarem juntos. Mas eles não aceitaram, e eles recusaram ajuda, e eles voltaram. Mas nesse período, quando eles voltaram para Siclag, a região que eles estavam, eles encontraram uma situação de caos. Os amalequitas entraram, destruíram tudo, saquearam tudo e levaram as mulheres e os filhos. Quando Davi e seus homens chegaram, eles entraram em desespero. Diz a Bíblia que choraram até se cansar. E o pior é que aqueles homens ameaçaram matar Davi a pedradas. Morte triste, Então eu fico pensando,
esse período da Bíblia não é explícita, mas a gente pode imaginar a ansiedade que ele viveu. Mas tem um detalhe: ele fez a coisa certa. Na hora do auge daquela crise, ele pediu uma capa apostólica e consultou a Deus. Devo ir atrás? Devo persegui-los? E Deus respondeu: deve ir atrás e deve perseguir os inimigos. O que nós aprendemos com isso? Que é nessa hora, irmãos, que nós temos que consultar a Deus até a maneira que vamos lidar com o problema, até a maneira como devemos lidar com essa questão. Nós aprendemos isso. Nós temos também o caso de Elias. Elias foi um exemplo de fragilidade humana. Lá em Tiago 5,17, diz que ele era um ser humano, como nós somos também, né? O Elias, ele fez tanta coisa, foi tão usado. Ele matou todos os profetas de Baal. Aí foi ameaçado por uma mulher, Jezabel. O que ele fez? Fugiu para o deserto, deitou debaixo de uma árvore e pediu a morte, dizendo para Deus que ele era um fracassado, como seus antepassados também eram. Então Elias fez o que ninguém deve fazer diante de um problema. Ele buscou isolamento. E nós sabemos que isolamento é propenso a estimular a ansiedade. Há muitas pessoas que passam por lutas e problemas, mas relutam. Não procuram ajuda dos seus líderes, dos seus pastores, que têm autoridade espiritual sobre a vida delas. E essas pessoas preferem ficar reclusas em suas cavernas psicológicas existenciais, né? Em vez de procurar ajuda para que tudo se resolva. E isso é um grande perigo. Mas nós temos também a história de Jó. A história de Jó é impressionante, é emblemática. Nós acreditamos piamente, porque está na Bíblia e a Bíblia não mente. Mas que Jó passou tudo, porque Deus queria provar para Satanás que Jó era um servo fiel. Então, Jó sentiu uma ansiedade profunda, multifacetada, de muitas faces. Por quê? Era uma mistura de dor física, desespero emocional e angústia espiritual, devido às perdas repentinas que ele teve, né? Filhos, bens, saúde, e ainda tinha que suportar as acusações infundadas dos amigos, né? Então ele passou por um estado de pânico, de horror e desconfiança, a ponto, né, de perder a esperança. Porém, irmãos, o mais impressionante disso tudo é que, apesar da intensa ansiedade que ele sofreu, ele deixou um exemplo de perseverança. Ele manteve a sua integridade, a sua fé. Ele confiou que tudo estava na mão de Deus. E o que ele disse no fim: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Tem uma versão que diz: eu sei que o meu ajudador vive e ele virá para me ajudar. Que coisa interessante, né? Nós temos também um exemplo muito conhecido, muito pregado, de Marta e Maria. Jesus as visitou e, enquanto estava na casa dela, Maria soube aproveitar, absorvendo tudo que ele falava, as maravilhas que existiam em tudo que Jesus fazia e falava. Mas a irmã Marta ficava cuidando, correndo para aqui e para ali. O próprio Senhor Jesus usou esse termo, que ela estava ansiosa pelos afazeres da casa. E Maria aproveitou a melhor parte. O que isso nos ensina? Que nós temos que aprender a priorizar as coisas do reino de Deus. Imaginemos a vida de Paulo, está lá em Filipenses 4:6. Ele estava preso em Roma. A Bíblia não diz explicitamente, mas nós podemos inferir que ele estava ansioso por causa da situação lá dos irmãos de Filipos. Mas o edificante de tudo isso na vida de Paulo é que, mesmo ele vendo a morte como uma possibilidade real e iminente, apesar disso tudo, ele ainda falava:
alegrai-vos no Senhor. Mais uma vez digo, alegrai-vos no Senhor. E quando a gente lê isso, a gente imagina Paulo no hotel fazenda, no hotel 5 estrelas, ele estava preso. Isso é um grau de fidelidade do Paulo. O próprio Senhor Jesus, irmãos, né? Lá no Getsêmani, ele sentiu grande ansiedade, tristeza, aflição e muita angústia. Ele orou por 3 vezes. Uma delas para o Pai: se possível, passa de mim este cálice, mas faça a tua vontade e não a minha, né? Então ele chegou a suar sangue, mas esse suor de sangue não foi porque ele antecipava o seu sofrimento físico que iria passar. Sabe por quê? Porque ele estava sabendo que sobre os seus ombros ele carregaria o pecado da humanidade. Sobre os seus ombros ele carregaria a incredulidade do povo. Jesus chorou, a Bíblia relata isso 3 vezes, né? E numa delas fica bem lógico que ele chorou não pela fragilidade humana, ele chorou pela incredulidade do povo. Viveu um momento de angústia, né? E sobre a inutilidade da ansiedade, né? Quem dentre vós, por mais ansioso que seja, pode acrescentar um côvado ao curso da vida? O que é um côvado? Uma medida de comprimento, talvez de 46, 45 centímetros. Então a pergunta de Jesus era mais ou menos assim: quem vive ansioso, vive mais? Jesus, na verdade, ele estava falando da inutilidade da ansiedade. Para quê? Viver ansioso não faz bem, e pode, aliás, ao contrário, pode fazer mal à pessoa. Viver em ansiedade não resolve as nossas crises. E o que é pior, nos faz sofrer ainda mais. E muitas vezes por coisas que nem sequer chegam a acontecer. As preocupações que sentimos de forma precipitada nunca eliminam as dores do futuro, mas acabam com o poder do presente. Olha que trocadilho. Então a ansiedade, quando ela se torna crônica, ela rouba alguns anos de nossa vida. Ela provoca um acentuado dispêndio de energia. Ela rouba a nossa alegria, ela rouba a nossa paz, a nossa comunhão com Deus e com os irmãos. Então, além de inútil, ela entristece física e emocionalmente e também envelhece as pessoas. A ansiedade rouba o tempo e energia que deveriam ser gastos no serviço do reino de Deus, conforme está em Mateus 6,33. Olha, a ansiedade é como uma cadeira de balanço. Ela nos mantém ocupados, consome a nossa energia, mas não nos leva a lugar nenhum. É isso? Então, além desses males de natureza psicológica, a ansiedade pode gerar doenças psicossomáticas. O que significa isso? Sai da psique e vai para o soma. E vira realmente uma doença do corpo físico. Mas que tem sua origem na psique, na alma, como, por exemplo, gastrite nervosa, úlcera, hipertensão. A ansiedade prejudica também o lado social da boa convivência. Por quê? Porque ela não prejudica apenas o ansioso, o paciente da ansiedade. Ela prejudica também aqueles que convivem com ela, em casa, na igreja, no trabalho, inclusive com o cônjuge, né? Filhos e amigos. Então, conviver diariamente com o ansioso não é tarefa fácil. O ansioso vive irritado e inquieto. A ansiedade acaba se tornando o mais terrível, constante carcereiro das nossas emoções. E providências necessárias. Então, por isso, meus queridos, a nossa proposta é buscar a resposta bíblica para todas as questões emocionais e para todas as questões de variedades formas, propondo solução não transitória, mas uma solução perene. Olha, viver hoje confiando o amanhã a Deus é uma jornada contínua
de fé e prática. E eu concluo essas minhas palavras citando mais uma vez o versículo. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica e com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E também um versículo, Mateus 6,34. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia ao seu mal. Meus queridos, nós sabemos que existem inúmeros fatores que trabalham nesse aspecto, no sentido de nos conduzir à situação de ansiedade. Quem vê notícias, quem vê internet, sabe muito bem disso. A situação caótica que o mundo está enfrentando. Então, a pessoa não pode se entregar à ansiedade, até porque as coisas não vão melhorar nesse mundo, não. É daqui para pior. Porque o crente, ele tem que trabalhar na perspectiva de que a nossa vida aqui é temporária, somos peregrinos, que muito em breve algo vai acontecer e nós vamos deixar essa terra. Então, para que desespero? Para que viver em ansiedade? Se temos Cristo ao nosso lado, se temos a solução dos problemas ao nosso lado. O desejo do meu coração é que o Senhor continue abençoando essa igreja. Como eu disse, é referência e ensinamento da palavra. Que o Senhor continue abençoando a todos, resolvendo os problemas familiares, livrando o seu povo da ansiedade, cuidando de cada assunto, problemas financeiros, enfim, que esta igreja continue abençoada como tem sido, em nome de Jesus. Amém.